E agora, gente, aqui no nosso quadro de saúde, né, nós vamos falar sobre osteoporose, né, e osteopenia. E o nosso convidado é o reumatologista, né, o Dr. Leonardo Schmidt. E ele está aqui ao vivo com a gente para tirar nossas dúvidas. E vocês de casa também, que podem participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, doutor Leonardo. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Então, doutor, eu queria que o senhor começasse já explicando para a gente a diferença, então, da osteoporose à osteopenia. Tem diferença entre as duas ali, né? Isso. A gente diz que a osteopenia, ela é uma parte do mesmo espectro da mesma doença. É uma fase que a gente diz intermediária. A gente tem, né, o exame normal da densitometriose, que é por onde fazemos o diagnóstico. Antes de passar direto para a osteoporose, quando a pessoa vai perdendo a massa óssea, ela tem essa faixa intermediária, que a gente chama de osteopenia ou baixa massa óssea. Mas faz parte do mesmo processo de evolução. Então, a osteopenia costuma evoluir, se a pessoa não tratar, para a osteoporose, que é uma doença que causa, como o próprio nome já diz, uma porosidade aumentada nos ossos, ou seja, os ossos ficam, de uma forma, assim, dizer, mais fracas do que deveriam estar. Então, eles ficam mais porosos, como se fosse, eu sempre gosto de dar fazer esse comparativo como se fosse um queijo suíço com mais buraquinhos dentro. Então, ele fica com uma porosidade aumentada em relação ao osso normal. Então, doutora, a osteopenia ela seria o começo ali, então. Por isso que é importante até falando dos exames latão, começar antes para fazer o tratamento para não chegar a uma osteoporose, né? Exatamente, é uma fase intermediária. Então, a pessoa deve já buscar um diagnóstico precoce e muitas vezes, mesmo nessa fase da osteopenia, a gente também precisa instituir o tratamento conforme algumas indicações clínicas, fatores de risco também. Então, o fato de estar com osteopenia já é como se fosse um pré, né, uma pré-doença, entre aspas, assim, né, antes de chegar ali na osteoporose propriamente dita. É um prenúncio de evolução de doença. E o que pode causar, doutora, a osteoporose e a osteopenia? O que são os causadores? Então, a gente tem vários fatores de risco conhecidos hoje. Um deles é a própria etnia, né? São fatores que a gente não consegue mudar, por exemplo. Tem indivíduos de descendência, por exemplo, dos caucasianos, que são aqueles indivíduos de descendência europeia, mais para o norte ali da Europa, né, que a gente chama de caucasianos, os asiáticos também. Então, são fatores genéticos mesmo que estão colocados ali, então a gente não consegue mudar. E tem os fatores que a gente consegue intervir. O sedentarismo, por exemplo, um fator de risco, então a pessoa muito parada, que não faz atividade física ou que nunca fez atividade física a vida inteira, é um fator de risco. O tabagismo, né, o cigarro também, não é só para o pulmão que o cigarro faz mal, então também aqui nesse caso da saúde óssea também, o cigarro, a bebida de álcool em excesso também, tudo isso são fatores de risco. Alguns medicamentos também que a gente utiliza também podem aumentar o risco, aumentar a chance de perder a massa óssea ao longo do uso desses medicamentos. Aí o próprio fator de idade mesmo, a gente sabe que com o passar dos anos a gente vai ter vai tendo, né, principalmente depois de 50 anos, e as mulheres na pós-menopausa, a mulher tem esse fator de risco também da perda hormonal ali, que é um fator protetor para a parte óssea. Então, a partir do momento que ela entra na menopausa, ela também começa a ter maiores fatores de risco para desenvolvimento dessa perda de massa óssea ao longo dos anos subsequentes. Doutor, e como que ficam os ossos nessas duas condições clínicas? Eu acho que tem até umas imagens ali para a gente ter uma noção, então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente também. Sim, o osso é importante a gente entender que como está mostrando nas imagens, a parte interna dele não é completamente compacta. Então a gente tem aquelas trabéculas ósseas, é como se fossem furinhos mesmo. E ali dentro fica o que a gente chama de medula óssea, que é o local onde é formado as células do sangue. Então todos os ossos a gente vai ter essa medula óssea. Alguns ossos a gente tem uma parte maior, que a gente chama de osso trabecular. Ali é um exemplo de uma coluna, como se tivesse cortado a coluna, serrado ela no meio para ver a parte interna. Então ali no meio a gente vê um osso normal e a parte de baixo ali, a vértebra mais embaixo, nota que ela está mais, como se tivesse mais buracos, mais espaços em relação ao osso de cima ali, a vértebra de cima. Então ali a gente sabe que a gente consegue medir essa densidade do osso por meio de um exame chamado densitometriose. A gente consegue aferir qual que é a densidade desse osso, a densidade real,
e a gente tem parâmetros para saber se isso está normal, se está nessa faixa de osteoporose ou osteopenia. Então, é como se fosse um queijo suíço mesmo que vai tendo mais espaços ali, porque a gente vai perdendo essas pontes, aquelas pequenas pontezinhas de ligação que a gente vê ali na vértebra, que está bem no centro da imagem ali, a gente vai perdendo aquelas pontes de ligação, então fica com uma área de espaço maior. Isso faz com que a qualidade do osso, a força do osso, fique diminuída, ou seja, um osso que fica mais propenso a quebrar. Né? Só visualmente, você já olha ali, já dá para perceber que o osso de cima ele parece que está mais resistente do que o de baixo. Né? Se uma eventual queda, ou mesmo espontaneamente, às vezes o próprio peso do corpo ele começa a achatar essas vértebras desses ossos que estão com essa diminuição da densidade. Doutor, e como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico a gente tem duas maneiras, basicamente. Uma maneira clínica, que é quando o paciente tem uma fratura por uma queda banal, que é o que a gente não quer fazer, esse tipo de diagnóstico, porque daí já é, entre aspas, tarde demais, porque já tinha osteoporose, não descobriu e caiu, ou teve uma batida fraca e já fraturou. E o outro meio de diagnosticar é pelo exame da densitometriose, que a gente acabou de mostrar uma imagem ali, que apareceu na tela. Esse é um exame de coluna, esse já é o resultado do exame. E ali, repare, Mauro, que nós temos, esse é o equipamento de densitometria, esse que está aparecendo agora. Repare que é um equipamento bem aberto, não é um equipamento claustrofóbico, como aquelas outras máquinas mais fechadas, tipo ressonância. Então, é um equipamento bem tolerável, assim, um exame é bem tranquilo de ser realizado, você não precisa de grandes preparos para fazer o exame, e é um exame bem tolerado, bem rápido de ser feito. E através daquela outra foto que são as cores, ali é para ver o grau, doutor? Ali a gente vai ver o resultado do exame propriamente dito, quando a gente tem aquelas três cores, né? O verdinho, quando o resultado do exame aparece lá no verdinho, com o que a gente viu ali naquelas imagens, a gente vai ver que está normal. O verde é como se fosse um sinaleiro de trânsito, né? O verde é normal. Trocar a foto ali, fazendo favor, colocar aquela do resultado, que é o coloridinho ali. Isso, tinha aparecido antes. Essa aí, ó. Daí, né, doutor? Então a gente vê ali que o verde, a gente tem um quadradinho, você consegue enxergar ali bem no meio da imagem, ali representa a osteopenia ainda, porque está no amarelo. E se o resultado vai para o vermelho, que é mais embaixo, aí é a osteoporose. A gente tem níveis ali, pelos números a gente também consegue identificar isso, né? Esse é um exame de coluna, a gente pode também fazer o exame da região do fêmur, aqui do fêmur proximal, do antebraço, né? Ali é um exame do fêmur, ó, aquela imagem ali que está na tela agora. Tá? Depois a gente pode também fazer aqui dessa região do antebraço, são esses três locais válidos para a gente dar o diagnóstico. E também tem um exame que é o perfil da coluna, que a gente consegue ver aquelas fraturas vertebrais, que a gente chama de VFA. É por isso que a gente fala da importância também de fazer os exames, né, de ter esse acompanhamento, porque como a gente está falando, o diagnóstico precoce é fundamental para você fazer um tratamento e recuperar ali e não chegar à osteoporose, né? E doutor, e ali como que ocorre o tratamento, sobre o tratamento deles, como que funciona? Exatamente, o tratamento a gente vai dividir ele em tratamento medicamentoso, que são os remédios propriamente dito, e também é importante lembrar do tratamento não medicamentoso, que é o que? Fazer atividade física, a pessoa largar, né, mudar os hábitos de vida que são maléficos para a perda de massa óssea, se é fumante, deixar de fumar o cigarro, reduzir ou evitar bebida alcoólica, praticar atividade física, são tratamentos que a gente fala que não são medicamentosos. E os medicamentos, habitualmente a gente sempre repõe cálcio com vitamina D, conforme, obviamente, os resultados, né, que a gente investiga nos exames de sangue. Então, a gente tem uma meta para deixar, por exemplo, a vitamina D entre 30 e 60 no resultado do exame laboratorial. Né? Não precisa deixar a vitamina D muito alta, isso aí é uma coisa que já está bem estabelecida. E também tem medicamentos que a gente utiliza, tanto medicamentos de comprimido, existem várias opções hoje para medicamentos, alguns deles são usados de forma semanal ou mensal, e tem alguns medicamentos injetáveis que são um pouco mais modernos. No caso, a gente tem o denosumab, que é uma injeção que faz embaixo da pele, que dura 6 meses. Tem outros medicamentos também que a gente faz na veia, diluído no soro fisiológico, que tem duração até um pouco mais longa. Então, tem várias opções hoje em dia para tratamento dessa enfermidade. E é importante lembrar também da importância, né, como se falou, do diagnóstico precoce, justamente para a gente evitar as sequelas de uma fratura. A gente sabe, hoje tem estudos mostrando, tem dados mostrando que uma fratura de quadril, por exemplo, no ano que sucede essa fratura,
o paciente tem um risco até de mortalidade por outras causas, uma pneumonia, enfim, por ficar acamado ou, né, pós-operatório de cirurgia de quadril, tem um risco aumentado, chega até 20% em um ano após uma fratura de quadril. E a grande maioria desses pacientes que têm fraturas, eles vão ficar dependentes de algumas pessoas, ou de enfermagem, ou da família mesmo, vão ter algum certo grau de dependência depois dessa fratura, porque são fraturas complicadas que acabam prejudicando a mobilidade da pessoa e também aumentando o risco de outras complicações. Então é importante frisar que é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa, mas eu não estou sentindo nada, vou deixar para tratar daqui um ano, 2. Isso pode ser perigoso, porque se acontecer uma fratura, aí as complicações são muito sérias. Doutor, e sobre a avaliação de fraturas, como que funciona? Acho que a gente tem uma imagem aí também que fala sobre isso, né? Esse é um exame que a gente faz junto, a gente pode fazer junto com a densitometria, que chama-se VFA, que é a avaliação de fraturas vertebrais. Então ele serve para a gente visualizar as vértebras de perfil, para ver se tem alguma redução da altura vertebral, para que a gente possa também recomendar um tratamento mais específico para o paciente ou não. Isso é um fator já de gravidade quando a gente tem essa redução da altura vertebral, né? Já é uma fratura que aconteceu ali, então a gente encara esse tipo de casos, desse tipo de paciente com fraturas, com uma outra visão já, para fazer um tratamento, né, para visar recuperar essa massa óssea de forma mais rápida e evitar novas fraturas. Mas como que é feito esse monitoramento, então, da saúde óssea? Porque, como você falou, uma doença silenciosa, a pessoa não sabe que está ali, que está descalcificando e tal. Como que são esses cuidados? Então, normalmente a gente vai utilizar o próprio exame de densitometria óssea. Ali na imagem está mostrando a gente fazendo uma análise no exame de densitometria. A gente, de uma forma geral, quem tem osteoporose, quem está tratando, a gente faz esses exames de tempos em tempos. Em geral, uma vez por ano, para justamente fazer os exames comparativos. A gente consegue comparar como que estava no ano anterior e como que está agora. Por meio da própria máquina de densitometria, ela já vai dar um percentual ali de diferença do exame anterior para o exame atual, e a gente consegue ver se esse percentual é significativo ou não. A gente chama tem uma margem de, entre aspas, margem de erro, como se fosse nas eleições, né? A gente ouve muito falar nisso na época das eleições, nas pesquisas. Ali no equipamento a gente também tem um cálculo que a gente chama de mínima variação significativa. É um número que cada centro, cada serviço de densitometria deve ter o seu próprio, porque isso envolve tanto o médico que faz a avaliação, a técnica que faz o exame e também a própria máquina avaliada. Então a gente tem esse número que é mínima variação significativa para cada região, tanto da coluna quanto do fêmur e do antebraço. Enfim, a gente consegue saber se aquela mudança foi significativa ou não. Ou se foi uma mudança que está dentro dessa margem, entre aspas, e margem de erro, que nem a gente brinca aí da parte das eleições. Se ele estiver dentro daquele número, é porque o exame a gente considera como está inalterado. E se ele está melhor ou para baixo da margem, né, para menos, aí significa que está pior do que o ano anterior. Doutor, e assim, quais as consequências de uma fratura óssea por osteoporose? Porque quando fala osteoporose, osteopenia, a pessoa já imagina uma pessoa de idade ali. É com essa idade que de repente começam a surgir isso? Não é importante cuidar ali já desde cedo? Nem sempre. A gente tem casos, né, dependendo de situações já, de pacientes mais jovens já desenvolvendo, às vezes por já ter algumas outras doenças, tipo doenças reumáticas crônicas, predispõe a desenvolver a osteoporose, a perda de massa óssea mais rapidamente, como é o caso da artrite reumatoide, do lúpus, essas doenças autoimunes, e também alguns medicamentos, como é o caso dos glicocorticoides, que a gente utiliza bastante nessas doenças, principalmente no começo do tratamento dessas doenças. A gente precisa usar muito tempo, às vezes, de corticoide. Existem outros medicamentos também que fazem isso, né? Faz a pessoa perder mais rápido a massa óssea. Então, não necessariamente vai ser um idoso. Lógico, a gente sabe que com o aumento da idade, a gente tem uma tendência já natural de perdendo a massa óssea, mas às vezes os pacientes mais jovens, ali na faixa etária dos 50 anos, 50 e poucos, 60 anos, já pode ter osteopenia, osteoporose sem estar sentindo nada. Então é importante quem tem algum fator de risco, ou história familiar também é um fator de risco importante, a mãe que tem osteoporose, a avó que já quebrou o quadril, então isso também é um fator de risco para a pessoa procurar antecipar esse diagnóstico, principalmente fazendo o exame da densitometria, que ali a gente consegue ver
de forma mais adequada o quanto que está, qual que é o grau de perda e depois fazer os exames comparativos já numa fase de tratamento. Tá vendo, gente? Vamos se cuidar, mas olha só, eu vou deixar o Instagram do doutor ali, do doutor Leonardo, @reumatologia_Toledo, tá ali o Instagram na tela. Lá vocês podem ter mais informações também das outras doenças, sobre reumatismo, tem tudo lá também, depende se tem algum assunto interessante lá que vocês querem trazer para cá também para o nosso Ver Mais, pode entrar em contato direto com o doutor lá. Gratidão, Leonardo, bom retorno aí para Toledo, obrigado pela aula de hoje. Imagina, eu que agradeço.